falar com vocês sobre bloqueios emocionais. São vários os bloqueios emocionais, mas hoje eu vou falar com vocês de apenas 2 bloqueios emocionais. E se vocês gostarem, vocês vão deixar aqui nos comentários, eu falo sobre outros bloqueios, ok? Combinado? Antes de eu continuar a falar, a transbordar aqui na vida de vocês, já dá um like, clica no sininho, compartilha com outras pessoas, porque esse vídeo vai ajudar muitas pessoas. É o único objetivo dele, combinado? Bom, antes de falar destes 2 bloqueios, eu quero te dizer que você tem um deles, tá? Não, Joranda, eu não tenho. Você tem um deles, então te prepara. Mas antes disso, eu quero falar para vocês como surgem os bloqueios. Os bloqueios, eles surgem através dos nossos pais, professores, sociedade, religião, ciência, mídias jornalísticas, empresas, tudo aquilo que, de certa forma, exerce uma influência sobre nós, acaba em um dado momento da nossa vida gerando algum bloqueio, tá? Se alguma dessas coisas que eu falei não tem influência sobre a sua vida, então relaxa, fica tranquilo. Mas assim, o principal bloqueador é os nossos pais. E os nossos bloqueios, eles ocorrem, a gente tem eles principalmente na nossa infância. Então, assim, hoje eu vou falar para vocês do bloqueio da escassez e o bloqueio da necessidade de aprovação. O que é o bloqueio da escassez? O bloqueio da escassez é quando você não vive uma vida abundante, digamos assim, não porque você não tenha como viver, mas porque você é escasso. Vou te dar um exemplo para ficar muito mais fácil para você entender. Por exemplo, você deseja comprar uma casa, só que você tem um determinado dinheiro que dá para comprar uma casa, vamos lá, 600 mil reais. Você tem o dinheiro para comprar uma casa de 600 mil reais. Mas aí você não compra, você compra uma casa de 200 mil em um lugar bem complexo para se morar, distante dos locais que você precisa frequentar. Por quê? Você prefere guardar aqui 400 mil, porque você tem medo de ficar sem dinheiro. Então, escassez é medo de perder alguma coisa. Por exemplo, você ajuda as pessoas socialmente com aquilo que sobra, aliás, o escasso, muito escasso, ele nem ajuda. O escasso que está trabalhando a sua escassez, ele ainda ajuda, mas ele ajuda com aquilo que sobra para ele. Então, por exemplo, comprou um alimento, aí tá sobrando aquele alimento, errou lá nos seus cálculos, comprou um alimento e tá sobrando. Aí doa aquele alimento para a igreja, para uma ação social, alguma coisa do tipo. Roupas, às vezes tem roupas, um monte de roupas que não serve mais para a pessoa. Aliás, que não serve não, que não, já não tá velha, tá gasta, e então, mas para outra pessoa serve, que não tem furo nem nada, mas tá gasto, tá velho, ele tá acabado, mas aí a pessoa doa. Isso é ser escasso, porque você doa aquilo que não presta mais para você, uma atitude de escassez, ok? Outra coisa também, você vai num restaurante fazer uma comemoração muito especial, comemorar o aniversário de casamento, né? Você e seu marido. Chega lá, você escolhe o prato pelo preço. Você tá lá numa comemoração de casamento, você comemora uma única vez no ano e você pega e escolhe o prato mais barato pelo preço. Às vezes tem um outro prato que você gostaria de provar, de viver aquela experiência, mas aí o que você faz? Você escolhe o prato mais barato. Por quê? Porque você é escasso. Tem N exemplos que eu poderia utilizar aqui para exemplificar para vocês, mas acho que já deu para vocês entenderem sobre o bloqueio da escassez. Vou te dar um outro exemplo, por exemplo, uma caixa d'água, tá? Uma caixa d'água, ela
possui a tampa e se ela tiver defeito, ela possui furos embaixo, ok? Então, na escassez, você vaza por baixo, entende? Na abundância, aqui é sua tampa. E aí você enche e derrama. No transbordo, que é quando você já desbloqueou a escassez, você já fez a prática para se livrar, a prática habitual para se livrar da escassez, então você transborda. O que é o transbordo? O transbordo é quando você enche tanto e sai por cima, entende? A caixa d'água, furo, sai por baixo, abundância pela tampa, e aqui é o transbordo. Abundância, você precisa fazer um esforço para jogar água, para ser abundante. Mas o transbordo, mesmo que você não queira, você é transbordante. Então, você toca em algo e você exala aquilo que está dentro de você. Isso é transbordo. Não é dar o que você não precisa mais. Não é você ter que se esforçar para fazer uma doação ou um conhecimento, transbordar um conhecimento, enfim. Transbordo é você exalar, é você ser livre do bloqueio da escassez, ok? Que você teve lá na infância pelos seus pais. Também na fase adulta a gente acaba tendo alguns bloqueios, isso pode ter acontecido em outra fase da sua vida, tá? Mas o importante é ressignificar. Ju, como que eu ressignifico, como que eu trato esse bloqueio? Você pode fazer 2 passos importantes, tá? O primeiro deles é você voltar lá no seu subconsciente e descobrir aonde você foi bloqueado, por quem você foi bloqueado. E como que você faz isso? Pelo racional você não consegue, é pelo inconsciente emocional. Então você, através de uma oração ou meditação, você se volta para dentro de si, você se conecta com o Criador, você se conecta com Deus, e aí aquelas memórias elas vão fluindo e você pede a Deus para trazer aquelas memórias, sabe? Aquelas memórias que você precisa ter. Você precisa mudar esse drive, você precisa ressignificar essa escassez. Então você vai lá onde aconteceu, através da sua memória emocional, e você ressignifica. O que é ressignificar? É naquele exato momento que está acontecendo ali, quando você está vivendo aquilo ali na sua oração, você contar uma história diferente ali naquele momento. E aí, essa é a parte que depende de uma introspecção muito grande. A outra seriam hábitos que você precisa mudar. Quais hábitos? Andar com dinheiro na carteira, ter dinheiro em alguns lugares da casa para você aprender, para você ressignificar aquela questão de que você ouviu na infância de que dinheiro é sujo, quem tem dinheiro é arrogante, quem tem dinheiro faz falcatrua, é mau caráter, para você ressignificar isso, para você entender que ser abundante é ser natural, não dinheiro não potencializa, dinheiro não muda caráter das pessoas, ele apenas potencializa aquilo que a pessoa já é. Então, para tirar essa coisa de que dinheiro é sujo, dinheiro é isso, dinheiro é aquilo outro, acabar com a escassez, você começa a andar com dinheiro. Tem muita gente que não anda com dinheiro, tá? Mas eu quero deixar muito bem claro aqui para o pessoal que está bloqueado pela escassez e que tem pavor do dinheiro, embora trabalhe 8 horas por dia, 5 vezes na semana por causa do dinheiro, mas tem bloqueio da escassez e acha que falar de dinheiro é uma coisa chata, é uma coisa que não deveria. Para você que está bloqueado, quero dizer que o bloqueio da escassez, ele não atrapalha somente a sua vida financeira, ele atrapalha os seus relacionamentos, ele atrapalha a sua carreira, ele atrapalha a sua vida. Então você precisa se livrar disso, ok? O próximo bloqueio que eu vou falar para vocês é o bloqueio da autoaprovação. Também a gente pega lá, como eu expliquei para vocês, nossos maiores bloqueadores, pais, professores, religião, sociedade, amigos também, ok?
o bloqueio da necessidade de aprovação, ele é principalmente instalado no nosso cérebro, na nossa mente, através dos nossos pais. Por quê? Ele está ligado ao emocional, principalmente da mãe. Quando a mãe é muito emocional e aí insere o filho na vida emocional, aquela emoção forte, é como se o cordão umbilical nunca se cortasse, ficasse aquela ligação forte. E a mãe tratar o filho com aquela exigência de que ele seja como ela gostaria que fosse, enfim, aquela grude emocional, aquela coisa ali, sabe? Isso gera em você, na vida adulta, a necessidade de aprovação em todas as áreas da sua vida. Uma coisinha lá com a sua mãe, com o seu pai, gera isso lá na sua vida adulta, aí na sua vida adulta. Presta atenção no efeito que você está tendo na sua vida hoje, que você vai descobrir a causa, qual é o bloqueio que você tem. Para descobrir um bloqueio, você precisa olhar o efeito, ok? Grava isso daí, anota. Anota aí nos comentários. Para descobrir um bloqueio, eu preciso fazer o quê? Descobrir o efeito, analisar o efeito que está me causando, tá bom? Então, aí essa ligação forte que você tem com os seus pais, aquele elo emocional fora do comum, acaba colocando em você o bloqueio da escassez. E aí, o que ele te atrapalha? Ele te paralisa, simplesmente isso, te paralisa. Porque tudo que você vai fazer, você não vai fazer. Olha que coisa louca! Tudo que você planejar, você vai ter que procurar a aprovação de alguém. Tudo isso porque você tem a necessidade de aprovação da sua mãe, do seu pai. Tá lá instalado em você e você não sabe. Você vendo aqui esse vídeo agora, você não sabe, esse juro, você tá viajando porque você ainda não analisou os seus efeitos, ok? Analise os efeitos. Então, você vai ser aquela pessoa, se você tá pensando aí, talvez você já até seja essa pessoa, que faz projetos, mas muitas vezes esse projeto ele fica paralisado. Por quê? Porque você procrastina, tem necessidade de sim de alguém. Mas não é sim que alguém, o seu chefe ou alguém vai ter que aprovar que é um procedimento. Não, estou falando de algo que não depende de ninguém, depende só de você. Mas você não consegue avançar porque você tem bloqueio da necessidade de aprovação. É disso que eu estou falando. Por isso você precisa ressignificar e se livrar desse bloqueio o quanto antes, porque você não precisa da necessidade de aprovação de mais ninguém. Você já cresceu, você já tem uma família, você já tem uma vida, você já cortou o cordão umbilical, você já seguiu o que a Bíblia nos diz: deixai o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Você já construiu uma família, então você precisa cortar essa necessidade de aprovação. Você precisa quebrar esse vínculo, tá? Esse vínculo não se quebra somente com o que eu estou falando, você precisa agir, decidir. O primeiro passo, olhar o efeito, saber se você tem. Depois que você viu que você tem, você precisa aceitar que você tem. Depois de aceitar que você tem, você precisa agir para poder mudar. E o que eu falei que você vai fazer para mudar? Você vai fazer uma oração ou vai meditar. Você depende aí quem está me ouvindo. Faça uma oração. Se conecte com o Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. Então ele vai te orientar nessa oração. E você vai buscar na sua lembrança emocional aonde que aconteceu, quando o dia que foi, como que foi, qual foi o momento mais forte que te prendeu lá, e você vai reescrever essa história para não depender da aprovação de mais ninguém e avançar na vida, tá? Quando eu falo avançar na vida, minha gente, eu tô falando de seguir o seu propósito de vida, parar com essa besteira de necessidade de aprovação. Se liberte disso, comece a analisar os efeitos. Você não precisa mais. Olha o seu tamanho. Olha o seu tamanho, olha para você. Olha o gigante que tem aí, olha as habilidades que você tem.
olha as competências que você tem, olha os dons e os talentos que você tem. Olha isso. Deus te deu todos os talentos que eram para você, cabe a você agora usá-los, fazer com que aquilo que deve ser feito se faça, que é através de você que vai ser feito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido nesse vídeo. E eu espero mesmo que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que essas pessoas também se livrem do bloqueio da necessidade de aprovação e do bloqueio da escassez. E dá uma opinião aqui, coloca aqui nos comentários, fala para mim qual é o efeito que você tá vendo aí na sua vida, que você tem analisado aí. Eu vou adorar responder os seus comentários. Me siga no Instagram, @JurandaSantiago, dá um like nesse vídeo, compartilha, ative o sininho se você não ativou até agora, pelo amor de Deus, ative o sininho, compartilha. Um beijo no seu coração e até a próxima!